Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Quero louvar ao Senhor por essa oportunidade que nos é dada de fazermos mais uma vez menção da palavra, de conhecer mais algumas pessoas, que pela graça e misericórdia do Senhor nos é concedida. Que Deus em Cristo Jesus lhe abençoe, abençoe você, sua casa, toda a sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, você que pode e tem uma Bíblia, abra no salmo mais famoso das Escrituras. Qual é? Tem dois. Qual é? Um falou 23, outro 91. Eu vou naquele que falaram 23. Duas pessoas falaram 23. Então vamos no salmo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de Davi. Aleluia. Um salmo extremamente popular, conhecido. E eu creio que tem muitos ensinamentos aqui da parte do Senhor para a gente. Aleluia. Amém, amados? Diz assim o santo livro: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Até aqui, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Você que pode tomar assento em nome de Jesus. Quero pedir a todos que estão aqui, eu vou falar a frase e vocês vão repetindo para mim esse salmo aqui com muita força, amém, amados? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E agora, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por essa palavra. Aleluia, 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 oh glória, oh glória, oh glória. Aleluia, aleluia. Todos conhecem um personagem chamado Davi, um homem repleto de experiências com Deus, um homem que foi chamado ainda na sua juventude. A Bíblia diz que quando Saul foi levantado rei, a Bíblia diz que Saul desobedeceu a Deus, e Deus fala para o profeta Samuel para que ele ungisse agora o rei que Deus escolheu. E a Bíblia fala que Samuel vai na casa de Jessé
E quando ele chega lá, vai passando os irmãos de Davi. E a Bíblia diz que quando Samuel ele vê o primeiro irmão de Davi, um homem forte, alto, bonito, pomposo, a Bíblia diz que Samuel olha e fala: certamente está ali o novo rei de Israel. Mas a Bíblia diz que Deus brada dos altos céus e fala: Samuel, não atentes para a sua aparência, porque o homem vê a aparência, eu vejo o coração, ó glória. O que Deus já estava ensinando ali para mim e para você? Tem muita gente que está bonito por fora, mas está podre por dentro. Tem muita gente que está sorrindo pelo lado de fora, mas está chorando por dentro. Tem muita gente que tem fama pelo lado de fora, mas não tem fama pelo lado de dentro. Tem muita gente que é conhecido na terra, mas não é conhecido no céu. A Bíblia está falando para Samuel: Samuel, todos conhecem Samar, mas eu conheço Davi, ó glória. E Atos vai relatar que Deus disse: achei Davi, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. E pela misericórdia e graça de Deus, a minha oração é que Deus ache pessoas aqui nessa noite que estão escondidas, abatidas, tristes, precisam ser cuidadas pelo Todo-Poderoso de Jacó. Ó glória, ó glória. E Davi era pastor de ovelhas. Então Davi era um homem que tinha experiência no cuidar desses animais, que a palavra nos assemelha a ela. E Davi, que muito cuidou, agora precisa ser cuidado. Davi, que muito protegeu, agora precisa ser protegido. Davi, que muito alimentou, agora precisa ser alimentado. Davi, que muito guiou, agora precisa ser guiado. E agora, no momento de luta, de adversidade, de sofrimento, de angústia, de perseguição, de necessidade, como o salmo que você abriu, salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, ó glória, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que te guarda é o guarda de Israel, ó glória, ó glória, ó glória. E você cuidou de muita gente, mas agora você precisa ser cuidado. Você alimentou muita gente, mas agora precisa ser alimentado. Você protegeu muita gente, agora precisa ser protegido. Você guiou muita gente, agora você precisa ser guiado. E Davi, ele se coloca agora não na condição de pastor, mas na condição de ovelha. E ele que sabia como um pastor devia tratar a sua ovelha, ele se coloca diante de Deus, diante do Criador do céu e da terra, aquele que diz em hebraico Adonai. Ele fala: o Senhor é o meu pastor. Oh glória, oh glória, oh glória. Davi estava falando: aquele que me guia não é da terra, é do céu. Aquele que me protege não é da terra, é do céu. Aquele que me alimenta não é da terra, é do céu. Eu não necessito de recursos da terra, eu preciso de recursos do céu. Aleluia, aleluia, aleluia. Olha o que Davi pronuncia: o Senhor é o meu pastor. Pronome possessivo. Nós conhecemos na Bíblia o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Davi estava falando: eu conheço o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Mas não, ele não é só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele também é o meu Deus. E o meu Deus é o meu pastor. Ele usa uma palavra que significa o Todo-Poderoso. O Deus Criador do céu e da terra. Ele está falando: é esse que é o meu pastor. Aleluia. Aleluia. Porque no hebraico, o Senhor é aquele que existe. É o próprio nome de Deus. É o nome único, próprio e verdadeiro e impronunciável de Deus. É aquele que o profeta Isaías diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? É esse que Davi está falando: o Senhor é o meu pastor. É o Deus do Gênesis, que diz que no princípio criou Deus
os céus e a terra. É o Deus do Salmo 33:9, falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. É esse aqui que Davi está falando: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É esse aqui, amado. É esse aqui. Davi, ele fala, ele é meu. O Senhor é o meu pastor. Nós conhecemos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Deus é um Deus que tem muitos filhos. Mas a despeito de ter muitos filhos, Deus também opera na individualidade. Deus te conhece de perto. Deus te vê quando ninguém vê. Deus te caça quando ninguém te procura. Deus te acha quando você se esconde. Deus consola quando você está abatido. Deus te alegra quando você está triste. Deus te sustenta quando você precisa de recurso e ninguém vê. Deus sabe das suas demandas e necessidades, porque o Senhor é o meu pastor. Aleluia. O Senhor é o meu pastor. O Salmo de número 124 fala: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então teriam engolido nós vivos. Quando a sua ira, aleluia, acendeu contra nós, então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa a seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou, seu glória, e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. É esse Senhor, amado, que Davi agora, precisando ser cuidado, pastoreado, alimentado, guiado, protegido, ele olha para o céu e fala: o Senhor é o meu pastor. Ponto e vírgula, ele fala: nada me faltará. Ele está falando de nada eu tenho falta. Se o Senhor é o meu pastor, eu sei que Ele é o Deus da provisão, porque Ele me cerca de perto e de longe. Ele é o Deus que, quando Abraão subiu ao monte Moriá com seu filho Isaque, Isaque fala para Abraão: Abraão, meu pai. Abraão fala: eis-me aqui, nós temos aqui a lenha, nós temos aqui o holocausto, mas cadê o cordeiro? E Abraão abre a boca e fala: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. A Bíblia diz que quando Isaque se coloca como sacrifício, aparece um cordeiro preso. E Abraão, quando estendeu a mão para imolar o seu filho, o anjo brada do céu e fala: Abraão, não faças, porque eu sei que tu temes a Deus. Quando nós tememos a Deus, confiamos no Senhor, a provisão chega da onde a gente menos espera. A provisão vem ao nosso alcance quando a gente não mais acredita. A provisão de Deus vem quando a gente acha que não há mais possibilidade, amado. Porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No hebraico, de nada eu tenho falta, se o Senhor é o meu pastor. Amados, uma ovelha, ela não sabe nem procurar alimento para si. A ovelha é um animal que não consegue nem se defender. A ovelha é um animal que tem problema de visão, mas é muito bom de audição. A ovelha, se ela não tiver alguém para guiar, ela se perde, até no próprio pasto que já é conhecido por ela. Então, se ela não tiver ninguém que o guie e lhe dê a provisão necessária, ela fica perdida. Então, a confiança da ovelha não está naquilo que ela pode receber do seu pastor, mas a confiança da ovelha está no seu próprio pastor. Então, isso fala de fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos entender que o Senhor é o Deus da nossa provisão. Paulo cita um texto muito conhecido por todos, e certamente eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, que Paulo diz assim: posso todas as coisas naquele que... Posso todas as coisas naquele que...
Aí muita gente fala, eu posso ter carro, eu posso ter casa, eu posso ter viagem, eu posso ter isso, eu posso ter aquilo. Mas Paulo ele está falando de outra coisa. Paulo está falando, versículo de número 11, Filipenses 4:11. Não digo isso por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Quem eu tenho? O Senhor. E ele vai falar, se está abatido, sei também ter abundância. Se em todas as maneiras estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, e ter abundância e padecer necessidade. Aí ele grita, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está falando, se eu tenho louvado seja Deus, se eu não tenho louvado seja Deus, se estou perseguido, louvado seja Deus, se estou tranquilo, louvado seja Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Davi, ele relata qual é a sua condição da alma. Ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se Davi, ele diz que o Senhor guia ele a veredas e a pastos verdejantes, primeira coisa aqui, pastos verdejantes, fala de um lugar de descanso. A alma de Davi estava aflita, a alma de Davi estava aturdida, a alma de Davi estava atribulada. E ele fala, se o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sei que Ele sabe da minha condição, da minha alma. E eu sei que Ele vai me fazer deitar em pastos verdes, num lugar tranquilo, num lugar de descanso, num lugar de repouso. Ele vai fazer eu deitar, dormir, levantar, porque é Ele que me sustenta. Aleluia. Davi fala de uma condição de confiança para alguém que está aflito, perturbado de alma e de espírito. Ele está falando, Senhor, eu preciso de sono, eu preciso de paz, eu preciso de quietude, eu preciso de verdes pastos, Senhor. Guia-me mansamente a águas tranquilas. A ovelha, se ela ouvir um barulho de uma cachoeira, ela não vai beber aquela água, porque o barulho da água assusta a ovelha. Porque a ovelha é muito ruim de visão, mas é muito boa de audição. Então, se a água for muito barulhenta, ela não bebe. Mas o bom pastor, ele vai levar a ovelha a águas tranquilas. Também fala de um lugar de tranquilidade. Ele está falando, eu vou tirar você do teu cativeiro. Eu vou te colocar num lugar de tranquilidade. Você vai sair do olho do furacão. Eu vou te tirar dessa luta, dessa adversidade. Eu vou te levar a uma água tranquila. E ao beber essa água, aleluia, a sua alma vai ser refrigerada. Aleluia. É como você estivesse andando, amado, num deserto escaldante, e a sua língua pregada à garganta, e você está sedento por água, e você acha uma fonte de água, você, meu Deus, água, 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 e você vai beber aquela água como se fosse a última coisa da sua vida. E é isso que Deus quer fazer nessa noite, é saciar a sede do sedento de alma por uma água que sacia para a vida eterna. Ele está falando, a única água que vai refrigerar sua alma é a água da minha palavra, é o meu espírito em você que pode te tranquilizar. Aleluia. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Aleluia. Guia-me pelas veredas. Vereda, amados irmãos, é um caminho muito estreito, é o que você falou. Ele está falando, Senhor, eu sei que o caminho é difícil de trafegar, mas se você me guiar, eu consigo passar, oh glória. Eu sei que o caminho é difícil de caminhar, mas se o Senhor for o meu pastor, eu sei que eu vou conseguir passar, porque além de o Senhor ser o caminho, em João 10 diz que o Senhor é a porta. Aleluia. É por isso que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Em João 10 ele fala, eu sou a porta das ovelhas, quem entra por
e achará pastagem, ó glória. Alimento, provisão, socorro, auxílio, um convite a ter paz, amado. É o convite que Jesus fala: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. E por amor do teu nome, Senhor, ou seja, o mérito não está em mim, é apesar dos meus deméritos, é por amor do seu próprio nome. Eu lembro da passagem de Josué, quando ele vai lutar contra Ai. A Bíblia diz que ele manda espia lá, e eles veem que a cidade é pequena. Ele fala: não precisa de muito soldado para ganhar aquela cidade. Ele manda muito pouco homem, mas só que o homem foi lá e pegou uma cunha de ouro e uma capa babilônica. A Bíblia diz que quando o exército chega lá, eles são destruídos. E Josué, ele vai orar ao Senhor e fica horas orando a Deus. Ele fala: Senhor, por que nós perdemos essa batalha? Por que morreram muitos homens em Israel essa noite? Por quê? Porque, Senhor, o que as outras nações vão falar? Mas por amor do teu nome, Senhor, nos revela a sua vontade. É por amor do teu nome. Ele está falando: Senhor, eu posso até morrer, mas o seu nome não. Eu posso até perder, mas o Senhor não perde. Eu posso até ir lá, eu não consigo, mas o Senhor consegue, Senhor. É por amor do teu nome. É pelo nome do Senhor. O Senhor. O Senhor. Isaías 57, versículo 17 fala: assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo. Mas ele vai dizer: em um alto e santo lugar habita, mas também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele fala: eu estou no céu, mas eu também posso estar na terra. Eu estou no céu, mas também posso estar no teu coração. Eu estou aqui no céu, reinando e governando, mas eu também posso entrar na sua alma e te vivificar para a glória do meu próprio nome. Eu também habito com contrito e abatido de coração, por amor do teu nome. Aí Davi continua, e ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria a mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse vale da sombra e da morte aqui é um vale que fica entre Jerusalém e Jericó. É um vale realmente, que lá embaixo tem um abismo. E para chegar até Jerusalém, o pastor que guia as ovelhas, ele tem que passar por esse vale da sombra e da morte. E por que é da sombra e da morte? Porque como ele fica num vale, quando o sol vai se pondo, o morro ele vai fazendo uma sombra, e lá vai ficando cada vez mais escuro. Então é uma trilha muito curta, estreita, uma vereda. E eu disse que a ovelha ela tem problema de visão, mas ela é muito boa de audição. E o pastor ele vai na frente, e ele faz um sinal, um comando, e as ovelhas vêm seguindo o pastor numa fila indiana, nessa trilha curta, essa vereda. Aí Davi está falando: Senhor, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele está falando: ainda que eu possa passar por perigo, eu não vou temer. Ainda que eu venha passar por assombro, eu não vou ter medo. Ainda que eu assombre o vale da sombra e da morte, eu não terei medo. Ainda que venha um período de pandemia que assolou o mundo, eu não vou temer, porque tu estás comigo. Por que Davi não temia a morte? Porque ele tinha um Deus da vida. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e o quê? A vida. Como alguém vai temer a morte se tem um Deus da vida? Ele está falando: ainda que possa ter essa possibilidade de eu passar no vale da sombra e da morte, eu não vou temer. E note, amado, ele fala: ainda que eu andasse, eu não sei qual é o vale que você está passando, mas a palavra que eu deixo para você é:
ande no meio desse vale, não pare. Não pare no meio do vale. O chamado de Deus é: ande pelo vale da sombra e da morte, que você vai atravessar esse momento de dor, de tristeza, de luta, porque eu estou contigo. Ande. Quando lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, quando Nabucodonosor olhou, a Bíblia diz o quê? Que estava parado? Não. Estava andando dentro da fornalha, adorando, engrandecendo. E Nabucodonosor falou: nós não lançamos 3 lá? Sim, seu rei. Por que tem 4 lá? E o quarto que eu vejo tem a semelhança dos deuses, porque eles estavam no vale da sombra e da morte, mas o Senhor estava lá com ele. Você pode estar passando pelo vale da sua vida, mas saiba, o Senhor está contigo, amado. Senão nenhum de nós estava aqui, amado. Eu estou quase chegando aos 40 anos. Quantos vales de sombra e da morte eu já passei? Quase morri afogado 2 vezes. Passei perigo de bala. Vocês aqui possivelmente já passaram. Enfermidade, quase morri por pneumonia. Já tive paralisia facial, doença de Bell. Quantas enfermidades e luta a gente já passou? Pandemia, várias pessoas desceram à sepultura. E a gente passou essa sombra da Covid-19 que assolou o mundo, o vale da sombra e da morte, um pânico total, ninguém saía, ninguém entrava. E por que a gente não morreu? O Senhor estava conosco. Davi fala: eu não vou temer, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Eram os 2 instrumentos que o pastor utilizava: uma vara e um cajado. A vara, ela tinha 2 funções: uma para afugentar os inimigos, para bater em lobos, urso, leão. Lá em Israel tinha esses animais, tanto que Davi diz que ele matou um urso e um leão, que foram morder e matar as ovelhas do pai dele. Ele fala: veio o urso e o leão e eu matei. Ou seja, Davi fala: eu estava lutando, mas ninguém estava vendo, mas o Deus que tudo vê estava me guardando. E Davi, ele está falando aqui: olha só, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lembra que eu falei no início? Davi protegia, agora precisa ser protegido. Você agora precisa ser cuidado por Deus. Você precisa agora ser protegido por Deus. Como diz o Salmo 91, que alguém citou aqui: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele eu confiarei. E a vara servia também como um instrumento de correção na ovelha, porque quando a ovelha saía dessa trilha, dessa vereda, o pastor ia lá na ovelha e dava uma varadinha. Fala de correção, amado. Tem pessoas que estão passando um vale porque não estão andando no caminho. Já estando no caminho, é difícil que dirá fora dele. Então o Senhor às vezes dá uma varadazinha para corrigir a ovelha, para botar a ovelha no caminho, para a ovelha não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Ele vai com a vara e fala: vem para cá, vem para o meu caminho, ouve a minha voz, volta para a minha presença, vem para a minha casa, eu vou te levar a pastos verdejantes, eu vou te colocar águas tranquilas. Ei, volta para cá. E o cajado era para tirar a ovelha do buraco quando ela caía. Quando você cai naquele buraco profundo onde ninguém pode te tirar, Deus vai lá com o cajado dele, te tira e fala: eu sou o teu Deus, que te tiro desse lugar. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Aleluia. É a destra do Senhor que nos tira desse lugar de perigo, amado. A vara e o cajado. Ele tira com o cajado o que cai no buraco e coloca com o caminho aquele que se desviou do caminho. E por que a gente se desvia do caminho? Porque a gente deixa de ouvir o pastor. A Bíblia vai falar lá em 1 Timóteo: nos últimos dias
o Espírito expressamente diz que se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Pessoas vão se desviar porque vão dar ouvido a outro Deus que não é o Senhor. Então o chamado de Deus nessa noite é para você voltar a ouvir a voz de Deus, voltar a ouvir a voz do seu pastor. Então quando você está sendo afligido, não murmure, não reclame, é Deus corrigindo para que você volte para o caminho. O Salmo 119, 67 fala assim: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a sua lei. Então antes de eu ser afligido, eu andava errado. Estava na quadra, estava na escola de samba, estava no Maracanã, na torcida jovem, saía de lá, brigava. Por quê? Porque eu andava errado. Aí Deus vai lá, me aflige um pouquinho, para que eu guarde a lei do Senhor. Aí o salmista vai mais além. Salmo 119, 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a tua lei. Ele está falando: Deus, é muito bom ser afligido pelo Senhor, porque eu conheço a tua palavra, eu guardo a tua palavra, eu vivo na palavra, eu amo sua palavra. Foi-me bom ter sido afligido. Porque uma coisa é ser afligido por Deus, outra coisa é ser afligido pelo mundo. Uma coisa é ser afligido por Deus, outra coisa é ser afligido pelo diabo, amado. Agora, da mão do diabo, Deus te tira. Da mão da polícia, o homem pode te tirar a justiça. Da mão de traficante, a polícia pode te tirar de qualquer lugar. Mas agora da mão de Deus, quem te tira? Hebreus 10, 31. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, sermos afligidos por Deus, amado, é sinal de amor, é sinal de cuidado, é sinal de zelo. Hebreus 12, 6 diz que Deus corrige e açoita o filho que ama. Mas se estás sem correção, já não és filho, mas bastardo. Então, a correção de Deus é para que a gente torne a um posicionamento de ser filho e não bastardo, amado. Então, por isso que ele fala: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele está falando: quando eu preciso sair do buraco, o Senhor me tira. Quando eu preciso ser corrigido, o Senhor vem com a sua vara e me açoita. Mas eu não reclamo, eu não murmuro. Eu sei que a tua palavra é consolo do Senhor para a minha vida. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Vou usar um exemplo aqui. Eu não tenho medo de entrar em lugar nenhum, ou em qualquer lugar, sozinho ou acompanhado. Mas é muito bom quando você entra num lugar, quando você está com alguém conhecido, sim ou não. Nós entramos aqui com a Juliana. Juliana veio guiando a gente. Aí minha esposa e Jorge perguntou: já está chegando, Juliana? Está chegando, é logo ali. É logo ali, é logo ali, ali. A gente está andando. Onde? Ali. É igual mineiro, né? Ali. É 100 quilômetros. E a gente veio tranquilamente, confiando. Porque ela era o quê? Um guia. Ela conhece o caminho. Você não vai andar tranquilo nessa terra se você não tiver Deus como seu guia. Você vai andar no vale da sombra e da morte, você vai temer, porque você está sozinho. Mas quando você está acompanhado, alguém vai chegar para você: não, eu conheço Juliana. Se está com Juliana, é tranquila, gente boa. Então uma coisa é você andar sozinho nessa terra, outra coisa é você andar nessa terra com Deus. Uma coisa é você andar desamparado, outra coisa é você andar amparado. Uma coisa é você andar no vale da sombra e da morte sozinho, outra coisa é passar no vale da sombra da morte com Deus, porque com Deus não há temor, amado. E depois do vale da sombra da morte tem banquete para a nossa vida. Depois de toda a luta, depois de toda a tempestade, tem sol brilhando, amado. Porque olha o que Davi vai falar. Eu já entro na minha conclusão. Minha tangedora, se quiser me acompanhar, por favor. Olha o que Davi vai dizer. Passou o vale, lembra? Ainda que eu andasse. Ele não está falando: eu estou parado no vale, eu estou parado nessa luta. O maior problema é quando a gente se entrega, gente. Quando a gente larga, quando a gente abandona, quando a gente acha que já não tem mais jeito.
Quando a gente acha que acabou, não tem mais jeito, não tem saída, não tem esperança, expectativa, acabou minha vida, acabou, me divorciei, acabou, um familiar foi-se, acabou, estou desempregado, acabou, minha casa caiu, acabou, guerra na Ucrânia, todo mundo teve que abandonar tudo, trabalho, casa, teve que arrumar para outro país. E tu acha que essas pessoas desistiram? Saíram com a roupa do corpo, mas elas não saíram sem a fé, saíram com esperança de recomeçar. Você precisa ter a esperança e a fé de recomeçar. Não acabou, não é o fim. Você está andando no vale da sombra e da morte, você não pode parar nele. Deus está te chamando para atravessar o vale. Deus está falando, você não está sozinho, eu atravesso com você. Porque depois que você atravessar, você vai se maravilhar com o que está te esperando. O que está me esperando, Senhor? Tem uma mesa preparada. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, oh glória, oh glória. O meu cálice transborda. Ele saiu de um cenário de morte, de deserto. Agora ele está numa mesa com um grande banquete. Ele está falando, Senhor, eu estava cansado, afadigado, mas agora eu estou aqui, sentado, confortado. Estou diante de uma mesa para me alimentar. E todos os meus inimigos estão vendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aleluia, 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 aleluia. Aí Davi fala assim, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Duas coisas aqui. No Oriente Antigo tinha muitos inimigos contra a ovelha. Tem lobo, tem urso, tem leão e tem um inimigo que vocês talvez nunca ouviram na sua vida. Sabe quem era um dos grandes inimigos de uma ovelha para um pastor? Você não vai acreditar. Uma mosca. Uma mosca, Jorge. Uma mosca era um problema para um pastor. Por que, pastor? Uma mosca era um problema para um pastor e para uma ovelha. Porque a mosca, como a ovelha está peregrinando e ela não tem a condição de se limpar, é o pastor que limpa ela, não tem como você tirar os seus pecados sozinho. Só Jesus pode tirar os seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Porque tem gente que fala assim, não, quando eu parar de beber, quando eu parar com meu cigarrinho, quando eu parar com meu tequinho, quando eu parar com meu beckzinho, quando eu parar de fazer, quando eu parar de prostituir, eu vou para a igreja. Quando eu tiver velhinho, eu falava isso. Quando eu tiver velhinho, cascudo, eu vou para a igreja. Jesus vai lá e me pega com 20 anos. Porque eu não tenho autonomia. Porque Ele é meu pastor e nada me faltará. Ele é meu Senhor. Não é eu que mando nele, é Ele que manda em mim. Ele é o meu dono. Você não é dono de si. Quem é seu dono é Deus. Quem manda de você em mim é Deus. Aí a mosca pousava muito na cabeça da ovelha. A ovelha não tem mão, gente, para espantar a mosca. E ela tenta tirar com a pata. E a mosca está incomodando. Você já viu quando a mosca fica pousando em você? Não incomoda? A gente... A mitinguinha. Não é mitinga? Que é da época da mitinguinha. A mitinguinha fica lá. A gente fica tentando tirar. Só que o problema da mosca, se ela posar, mano, ela bota ovas. E a mosca causa tanta perturbação que a ovelha ficava batendo com a cabeça, batendo uma na outra, que causava ferida. E as ovas da mosca colocava bicho na cabeça da ovelha. Aí para evitar que as ovas da mosca desse bicho na cabeça da ovelha, ele passava o óleo. Ele passava o óleo na cabeça. As nossas maiores guerras são na mente. Os maiores problemas, eles começam pequenos e se tornam grandes. A sua guerra não é por fora, a sua guerra é por dentro. É Satanás querendo colocar ovos de mosca na sua cabeça, querendo te deixar louco, louca, aturdido, complicado, perturbado. Mas Deus nessa noite quer derramar o Espírito Santo sobre você. Alamá, xerecante, olevai. Alabassuri bicandarai. Oh glória, oh glória. Unge a minha cabeça com óleo
Davi está falando, eu estou com problema, mas Senhor, mas se seu Espírito Santo vier sobre mim, esse problema não vai entrar, porque o óleo vai vir a ponto de transbordar, a bênção será sem limites, Senhor. A presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, para tirar todo problema de mente, toda confusão de espírito, toda perturbação de alma, toda aflição de espírito, toda insônia. As maiores guerras são na nossa mente, amado. Paulo fala em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, ganhe essa vitória pela mudança de mente, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo. Lembra do azeite da viúva? O profeta foi lá. O que tu tem? Tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite e um pouco de farinha. Ah, é? Tudo bem, pega muitas vasilhas, não poucas. Vai. E ela pega. E o profeta ora. E com aquele pouco de azeite e com aquele pouco de farinha, o profeta faz transbordar, de maneira que come ela, o filho, o profeta, e ainda sobra, e ela vende. Ou seja, aquilo que Deus faz na nossa vida é para abençoar outras pessoas. A transformação do Evangelho de Deus na sua vida vai abençoar você, sua família, seus colegas, seus conhecidos, seus amigos. O Espírito Santo de Deus transportou em nós para hoje a gente está aqui falando da palavra de Deus. Porque o que Deus faz é para tocar outros, para transbordar em outros. Não é para derramar e se perder, é para lançar em outros. Por isso que Paulo fala: não vos embriagueis com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que ele está querendo dizer? Não se embriague com os deleites do mundo, que é tudo passageiro, é tudo fútil, banal, acaba como um conto ligeiro. Mas se alimente daquilo que é eterno, o Espírito Santo de Deus, amém. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fé, mansidão, domínio próprio. Salmo 104:15 diz: e o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto como o azeite e o pão, e fortalece seu coração. O que ele está falando? O azeite, o vinho, o pão aformoseia o rosto. O que ele está falando? Quem tem a presença de Deus, quem olha logo percebe, quem olha logo vê, quem olha logo vê o semblante da pessoa que tem uma vida alegre, sucedida. Pode até não ter nada, mas ela diz: vai tudo bem, está tudo bem, porque o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tu amas a justiça e aborreces a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que aos teus companheiros. Aleluia. Aleluia. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Tu vai entender. Aquilo que Deus lança sobre a nossa vida, ele muda tanto que quem vê não vai compreender. Como assim? Salmo 30. A tua ira dura só um momento. Tua ira dura só um momento. Que ira? A luta, o vale, a aflição. Pergunta a mãe da Juliana quantas lutas ela está me relatando aqui. Como foi para morar aqui, para construir, para fazer. As adversidades foi para lá, veio para cá. Quantas lutas. A sua ira dura só um momento. No seu favor, Senhor, está a vida. O choro dura só uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele está falando: o tempo de chorar acabou e o tempo de sorrir chegou. Está na hora de você cantar o hino da vitória,
tira o semblante de tristeza, de abandono, de angústia. Ei, você tem um pastor que te protege, que te cuida, que te alimenta, que te guia e que vai te levar à eternidade. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que importa para Deus não é como começa, é como termina. Talvez a sua vida tenha começado mal, a lambança, briga, contenda, divórcio, confusão, agressão, perdas, tudo, enfermidade, doença, um inferno. Mas a sua vida pode terminar bem para a glória de Deus. A sua vida pode terminar bem. Porque se você abraçar essa palavra de Deus, a palavra de Davi não tem dúvida, ele fala, certamente, não há dúvida. Uma palavra do pastor Wellington que eu peguei para mim, ele fala, com o crente não tem possibilidade, tem certeza, convicção. Davi tinha essa convicção, ele fala, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aí mais, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele está falando de eternidade, salvação. Eu serei abençoado na terra para viver no céu. Eternidade, 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 eternidade. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Novas são toda manhã. Grande é a sua fidelidade e as suas misericórdias não têm fim. Não tem fim, amado. O chamado de Deus nessa noite, porque tem alguns aqui que já são ovelha, e eles estão sendo guiados, protegidos, alimentados, estão sendo corrigidos alguns, outros estão tirados do buraco, mas tem gente aqui que não é ovelha do pastor, ainda não é ovelha de Deus, ainda se comporta como bode, e Deus não quer bode morando com ele, ele quer ovelha. O chamado de Deus nessa noite, para quem está aqui, para quem vai ouvir essa mensagem depois, é para que deixe de ser bode e se torne ovelha. O chamado de Deus é: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Amado, o recurso ajuda? Ajuda. As finanças ajudam? Ajuda. A medicina ajuda? Ajuda. Medicamento ajuda? Ajuda. Terapia ajuda? Ajuda. Psicoterapia ajuda? Ajuda. Mas, amado, só Deus pode tudo. Tudo isso é ajuda. Deus é todo poderoso. Você vai ficar com aquilo que ajuda ou com o ajudador? Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça, diz o Senhor. Aleluia. Nós vamos adorar esse salmo. E se hoje, amado, você que foi convidado aqui para celebrar os 80 anos dessa senhora que tem uma história tremenda. Ela falou assim: pastor, tu não sabe. Juliana, ela é falante, eu sei de onde você aprendeu a falar, que ela gosta de falar. Você fala um pouquinho, ela entrega tudo. Fala: pastor, eu era isso, aquilo, mas Jeová é bom. Juliana me deu trabalho nesse lugar, sangue de Jesus tem poder, mas Deus tomou ela. Porque Deus é assim, amado. Deus pega as coisas loucas para confundir as sábias. Deus pega aqueles que não são para confundir aqueles que são. A Bíblia diz que a profissão de Jesus, tem gente que fala que ele era carpinteiro, serve também, mas o grego ali diz que Jesus era construtor. Jesus não trabalhava só com madeira, Jesus trabalhava com tudo. Se sua vida está destruída, Jesus tem o poder de construir uma nova vida. Porque a palavra dele diz:
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele construiu uma nova vida, um novo ser. É só se deixar ser cuidado por esse bom pastor. Vamos adorar em nome de Jesus. Louvor de número 5, é isso, meu? Por favor, vem. Aleluia. Se depois você quiser uma oração, se você sentir de Deus de entregar sua vida a Jesus, se entregar ao Senhor Jesus Cristo nessa noite, fazer uma aliança com Deus, amado. Hoje é o dia, hoje é a hora. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde, amado. Jesus disse que a gente não pode acrescentar um côvado da nossa estatura. Ou seja, nós não temos gerência da nossa vida. Não, amanhã eu vou no culto. O culto é aqui, amado. A oportunidade é agora, é já. Vamos adorar o Senhor. Minha irmã, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, amados? Um privilégio vê-los. E se eu não vê-los aqui novamente numa próxima oportunidade, quero vê-los na eternidade em nome de Jesus. Amém? Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê que recebe. Se você é um desses, diz amém. Que a vitória é nossa. Se o Senhor ele é por nós, e operando o nosso Deus, opa, foi Ele que operou, ninguém pode impedir. A todos a paz do Senhor, Deus abençoe.